Olá, queridos, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Rico, vocês estão aqui no meu canal, Rico Valdez Tarô, aqui no YouTube, e eu vou fazer a leitura no amor para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer para essa semana 19. Semana 19, para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, e eu vou colocar algumas informações aqui na descrição do vídeo também. Se alguém quiser fazer uma leitura particular, é só entrar em contato comigo também. Lembrando que essa leitura é uma leitura coletiva, pode ser que sirva para um, pode ser que não sirva para outro, e está tudo bem, sem problemas. Vou deixar também aqui os meus links das minhas redes sociais. Vamos lá, universo. Fiquem até o final que eu vou fazer a leitura do conselho para a semana. Um conselho geral. Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. E temos aqui o universo. Conselho geral para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Precise ir com calma, pessoal. Essa semana vai pedir uma certa calma, paciência e trabalhar muito os detalhes dentro das questões afetivas, das questões emocionais, tá? É um momento assim de aprimorar a relação. É um momento de vocês dedicarem tempo e não simplesmente por qualquer tipo de afobação, vocês simplesmente querendo fazer algo, querer fazer coisas aí ao longo da semana sem pensar. Então é um momento assim de trabalhar muito uma certa dedicação para o relacionamento de vocês, para o seu relacionamento. Quando eu falo vocês, são as pessoas que já estão com seus pares. Mas principalmente para quem está sozinho, cuidar dessa relação íntima e trabalhar com muita paciência e muita dedicação às suas questões sentimentais, às suas questões emocionais aí ao longo da semana. Por quê? Para chegar no final, você não se sentir derrotado, falar assim, nossa, mas por mais do que eu fiz, por mais do que eu trabalhei essas questões do final, eu não consegui nada. Não, isso vai exigir transformação. E as transformações, elas nem sempre são transformações fáceis e assim que não envolvam sofrimento. Então, se há um tipo de sofrimento, existe até uma certa memória. Então, é trabalhar bastante essas questões ao longo da semana, mas assim, muita paciência, muita calma, para que fazer as coisas muito bem feitas. Não simplesmente fazer questões por impulso e depois se arrepender depois. Então, se dedicar bastante à relação de vocês, à relação pessoal e à relação com as outras pessoas, de modo que chegue no final, você fala assim, nossa, eu aprendi tanta coisa de só fazer esse tipo de reflexão, mas também precisa curtir ao longo da semana, então fazer coisas bem feitas e não fazer as coisas com pressa. Então, se for dar um presente, se for estar presente, que esteja de uma maneira inteira, que não preocupado com alguma coisa, não pensando em outro tipo de coisa, outro tipo de situação, trazendo situações que não foram positivas para serem discutidas aí ao longo dessa semana. Elimine isso, não é uma semana para isso, porque a gente está falando de uma semana de muita expansão, a gente está falando de uma semana de calor, a gente está falando de uma semana de muita energia, e principalmente assim, de energia de colocar a mão na massa, de fazer executar, não é ficar esperando com que as coisas aconteçam. Então, para desenvolver as coisas você vai precisar trabalhar, e só trabalha quem está disposto a colocar a mão na massa, tá?
Estamos falando de uma semana 19. Então, uma semana 19, essa semana acontece com algumas semanas de ter 3 arcanos, né? Por eu trabalhar com numerologia pitagórica, acabo fazendo a redução teosófica, né, dos números. Então a gente tem o 19, tem o 10 e tem o 1. Então são 3 arcanos para trabalhar aí ao longo da semana, e as energias elas são completamente, elas se complementam, né? Elas estão alinhadas com as questões. Né? Quando a gente fala que temos um 10 aqui com a roda da fortuna e temos um 10 de espadas, são mudanças por bem ou por mal ao longo da semana. Né? Cabe a você escolher o que você quer, só que você tem que arcar com as consequências das escolhas que você fez. Por isso que sai uma dessa aqui. Tá? Então a gente tem uma semana 19, uma semana de calor, uma semana de alegria, uma semana de êxito, de prosperidade. Alguns empecilhos podem acontecer ao longo da semana? Sim, nem todas as semanas são perfeitas, mas é de fácil passar esses obstáculos, não é uma coisa difícil que vai trazer problemas. Vai ser assim, é trabalhar muito a questão da esperança, é trabalhar luz interior, é trabalhar a vitória sobre os medos, então deixar os medos de lado, né? Deixar medo de lado já é um bom começo para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Entender que assim, tem uma questão, cuidar das questões de arrogância e de ego, tanto o Sol quanto o Mago vai falar sobre isso. Tá? Os holofotes eles vão estar para você aí ao longo dessa semana, você é peça fundamental da sua vida, só que cuidado com a arrogância, né? Então o Sol ele cega as pessoas, então tomar esse tipo de cuidado. Lembrando que no meio de tudo isso teremos mudanças para o bom, mudanças para ruim, e encerramento de ciclos também. Mas também é uma oportunidade de você iniciar novos ciclos. Então, coloque a mão na massa, né? Desenvolva isso. Você pode trabalhar com toda a sabedoria, você tem todas as ferramentas para que você desenvolva isso ao longo da semana. Por isso, a paciência, a calma e também muita atenção no que está sendo feito ao longo da semana no lado sentimental, no lado emotivo. Mas assim, é uma semana bastante interessante, uma semana que assim, vai também tirar de certo modo da zona de conforto. Então, isso é importante. Teremos aí a força ainda da lua cheia até o fim da semana, mais essa força do eclipse que vai durar uns bons tempos aí, né? A gente teve praticamente 2 eclipses seguidos, então essa energia ela vai perdurar aí por mais ou menos uns 6 meses. E no fim da semana a gente vai entrar numa lua minguante em Aquário. Então é o momento de rever todos os ciclos anteriores. Então você vai rever e aí você calibra para os próximos ciclos, para o que você está começando, né? Principalmente que precisa dessa atenção, dessa calma, desse trabalho aí minucioso nas questões emocionais. Mas principalmente deixar o medo de lado já é um excelente caminho, tá bom? Essa é uma leitura então, coletiva para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. E obrigado por vocês ficarem até aqui. Agora eu vou fazer a leitura coletiva e geral para quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer para essa semana 19. Quem ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o seu like, deixa seus comentários, eu leio, eu respondo todos. Então vamos lá, quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer, qual é o conselho geral para essa semana? Tem muitos caminhos, tem muitas opções, né? Não há caminhos fechados para vocês, quem tem Sol, Lua ou Ascendente em Câncer. Cabe você direcionar os seus esforços, direcionar a sua bússola e seguir. Lembrando que, por ter essa energia do Sol, Roda da Fortuna e do Mago, então é muito mão na massa. Esses movimentos, esse movimento para seguir o caminho, vai depender muito de você. Não é do outro. É muito de você colocar aí o carrinho nos trilhos corretos e seguir aí ao longo da semana
que é uma semana bastante interessante. Não há bloqueio realmente nos caminhos, então você é só seguir, tá bom? Eu sou o Rico, vocês estão aqui no meu canal, Rico Valdez Tarô. Agradeço por vocês estarem aqui. Quem ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like, que isso ajuda bastante o canal a crescer, tá bom? Desejo uma semana abundante, próspera e até a semana que vem. Namastê.